Várias linhas de investigação de um caso que mexe com os capixabas. Polícia apreende carro que era usado pelo pastor George, pai e padrasto dos irmãos vítimas de incêndio em Linhares. Havia sangue nos cômodos da residência onde os meninos Joaquim e Cauã morreram carbonizados, principalmente no banheiro. A casa passou pela 4ª perícia. O pastor continua no presídio de Viana. Ele não recebeu visitas no fim de semana. Especialistas ouvidos pelo TN afirmam que a prisão por 30 dias sugere crime de assassinato. Nesses casos, o suspeito é levado a júri popular. Peritos criminais dizem que mesmo em corpos carbonizados, os exames podem revelar se a vítima sofreu agressão, abuso sexual ou se ainda foram dopadas antes da morte. E ainda, briga entre vizinhos termina com 3 pessoas baleadas. A confusão teria sido motivada por um pedaço de terreno. E um prejuízo de quase R$1 milhão com o roubo de fios da iluminação da BR-101. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Continua preso o pastor George Alves, pai dos irmãos mortos no incêndio em Linhares. O pastor teve a prisão decretada pela justiça nesse fim de semana. A casa onde aconteceram as mortes passou pela 4ª perícia hoje à tarde. É aqui, no Centro de Detenção Provisória de Viana 2, que o pastor George Alves está preso desde o último sábado. O local fica a pouco mais de 160 quilômetros de distância de onde os irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6, morreram durante o incêndio. Na cidade de Linhares, a população, comovida com a morte dos meninos, cobra respostas sobre o que realmente aconteceu. Você vai falar só nessa tragédia que aconteceu. Não se fala outra coisa a não ser essa tragédia. 2 crianças, nossa, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Quando a gente vê a foto dos bichinhos, chega a arrepiar, né? Tem que ter justiça. E a forma como ele mesmo narra e conta é de uma frieza, de um negócio estranho, que o choro aparece com muito, sei lá... Tinha que ter um desespero maior. O incêndio que teria vitimado os irmãos aconteceu durante a madrugada do último dia 21, dentro desta casa, onde eles moravam há cerca de 2 meses. No momento do fogo, apenas George estava em casa. Em entrevista depois do fato, o pastor alegou que fez de tudo para salvar o filho e o enteado, mas não conseguiu. Eu vi o fogo muito grande, eu corri desesperado e a casa já não tinha energia, não tinha luz mais. E eu entrei e empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado e entrei. E quando eu entrei, eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queimei minhas mãos. Eu pus a mão na cama e não consegui pegar. Eu creio que Cauã desceu para a cama de baixo, que era uma beliche, para tentar salvar o irmão. Apenas um dia após a morte das crianças, o casal de pastores participou de um culto na igreja que administravam há cerca de 2 anos. Ele encontrou e um destino lhe entregou. Efésios diz que todas as bênçãos nas regiões celestiais já estão liberadas. Mas no final de semana da prisão do pastor, o local permaneceu fechado. Na casa onde tudo aconteceu, as marcas da fumaça provocada pelo fogo. Desde aquele dia, 3 perícias foram realizadas no local. Uma pelo Corpo de Bombeiros, que inicialmente tratou o caso como uma possível pane elétrica, outra pela Polícia Técnico-Científica e, por último, na última sexta-feira. Além dos policiais civis, promotores de Linhares também estiveram na casa. Mas o caso ganhou desdobramentos e George teve a prisão temporária decretada por um prazo de 30 dias. Com a justificativa de que ele estava atrapalhando as investigações, a polícia primeiro o conduziu para a delegacia de Linhares e depois para o presídio de Viana 2, aqui na Grande Vitória. Segundo os investigadores, o pastor teria retirado objetos importantes do local do incêndio, como uma cama e um colchão, e eles poderiam comprovar ou não a versão dada por ele
em depoimento. Apesar de dizer que tentou salvar as crianças, exames mostraram que não havia queimaduras no corpo de George, apenas 2 calos de sangue. Na tarde de ontem, a justiça também decretou a quebra do sigilo telefônico e de WhatsApp do pastor. Agora, a polícia também investiga a mãe de Joaquim e Cauã, a também pastora e mulher de George, Juliana Salles. Os investigadores querem saber se ela mentiu ou omitiu informações durante o depoimento. Assim como o pastor, ela teria entrado em contradição em alguns momentos. E em casos de perícia em corpos carbonizados, há uma série de exames que podem encontrar algum indício de crime. As análises são feitas minuciosamente, um olhar atento para verificar se a quantidade do líquido está correta, um cuidado redobrado com cada material. Análise que pode ser usada para solucionar casos policiais, como os dos 2 irmãos, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6. Todo o trabalho de perícia da Polícia Civil do Estado é feito num laboratório como esse da Universidade Federal do Espírito Santo. Equipamentos que podem revelar detalhes que passam despercebidos pelo olho humano. Especialistas ouvidos pelo Tribuna Notícias não comentam diretamente sobre o caso, mas eles explicaram quais são os principais procedimentos que são feitos em casos semelhantes a esse dos 2 irmãos. Até exames toxicológicos são feitos para identificar se as vítimas foram ou não drogadas antes de morrerem. As informações iniciais são de que as crianças morreram carbonizadas dentro do quarto onde dormiam, mas a perícia da Polícia Civil trabalha para saber qual foi a verdadeira causa da morte. Em casos como esse, eu não sei se é o caso daqui, mas acredito também que esteja sendo feito, claro. Os corpos, a gente coleta material, então se tiver regiões onde eu tenha líquidos ainda, então se coleta urina, coleta sangue, quando tem presença de sangue, coleta tecido muscular, etc. Mas se coleta material para fazer exames que são exames toxicológicos importantes. Então, quer saber se a vítima ela foi colocada no fogo viva, mas estava dopada. É possível saber com esses exames. Pode-se fazer a carboxiemoglobina, para saber se a vítima foi colocada viva naquele fogo ou se ela já estava morta, ou seja, se ela respirou fumaça ou não. Porque muitas vezes alguns autores eles tentam maquiar o local, colocam uma pessoa morta numa cena e depois colocam fogo para parecer que ela morreu por conta do fogo. Acontece isso também. Os irmãos passaram por necrópsia durante a tarde desta segunda-feira. Parte dos corpos deles foram coletadas. Mesmo com boa parte do corpo queimado, existem exames que podem apontar se a vítima carbonizada sofreu violência sexual. A perícia criminal ela já conseguiu, em casos como esse, detectar se a vítima foi estuprada ou não, se houve algum abuso sexual ou não. No caso de um corpo muito carbonizado, o material externo ele se perde, é muito difícil. Então se tinha sêmen externamente, ele se perde, isso é invariável. Mas internamente, por isso que eu disse que depende do estado do corpo. Se o corpo se o cadáver tiver com materiais internos ainda em condições de que se faça exames, há possibilidade de ser feito. Os pequenos morreram dentro dessa casa em Linhares, no norte do estado. A perícia esteve no local 2 vezes e usou um reagente químico para encontrar vestígios de sangue. E a análise inicial já constatou que foram encontradas marcas de sangue por toda a casa, inclusive no banheiro. Ele detecta sangue que não é visível à nossa luz comum. Então eu não estou vendo ele aqui a olho nu, mas ele está presente. Então em muitos casos acontece do local ele ser maquiado, eles lavam o local, tiram as manchas de sangue e quando se aplica o luminol a gente consegue detectar esse sangue que estava invisível ali no local. Durante a perícia, os investigadores revelaram que a cena do crime tinha sido adulterada. O pastor George Alves, que é pai de Joaquim e padrasto de Cauã, estava no local quando tudo aconteceu. Ele acabou preso por atrapalhar as investigações. Os DNAs das crianças e dele serão confrontados em exames. Faz-se uma coleta daqueles pontos onde se tem o sangue. Esse material ele é levado, aí ele vai, a partir desse ponto, ele vai ser trabalhado, esse material, aí vai se fazer extração de DNA, amplificação,
e vai fazer essa comparação com o suspeito, por exemplo, ou com a vítima. Só o trabalho da polícia científica nos próximos 30 dias vai responder o que realmente aconteceu naquela noite com os dois irmãos. Olha, e especialistas ouvidos pelo TN afirmam: a prisão por 30 dias só é decretada quando há indícios de crime hediondo, como o homicídio qualificado. Também acreditam que a investigação pode avançar ainda mais com uma reconstituição dos fatos. Muitas perguntas ainda estão sem respostas e ainda há evidências a serem avaliadas. Mas o período de 30 dias da prisão temporária já diz muito sobre a linha de investigação da polícia. Qual a diferença de ser por 5 dias ou ser por 30 dias? É que por 30 dias são as prisões por crimes hediondos e o homicídio qualificado é um crime hediondo, é considerado um crime hediondo. Este especialista com anos de experiência em direito penal reconhece todos os indícios existentes que levam a crer na culpa de George, como a alteração do local do acontecimento e a suposta coação das testemunhas. Mas Gualtemar Soares lembra do artigo 5º da Constituição Federal, na parte que trata da presunção de inocência. Existe no Brasil, por exemplo, o caso dos irmãos Naves, lá de Minas Gerais, que 2 irmãos foram presos, um até morreu na cadeia e o outro foi considerado inocente quase 20 anos depois. A investigação que está em curso vai servir justamente para determinar se George tem culpa ou não pela morte das 2 crianças. E nesse aspecto, o trabalho da perícia é fundamental. Por enquanto, já se sabe que o pastor não se queimou tentando salvar os filhos, como ele mesmo disse que aconteceu em um primeiro depoimento, e já se sabe também que existem rastros de sangue no quarto, o que levanta ainda mais suspeitas. É uma situação assim muito complicada, por exemplo, você ter 2 crianças dentro do mesmo ambiente, pegando fogo, e as crianças ficarem inertes, não quererem sair daquele ambiente. Ou seja, tem muitas coisas que a perícia tem que esclarecer. Rogério Greco, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e especialista nessa área criminalista, acredita que todo o processo criminal está sendo feito como deveria. Mas para ele, uma reconstituição do crime com o suspeito seria um divisor de águas. É um caso emblemático e a reconstituição vai ser muito importante. Se ele se dispuser a fazer essa reconstituição, e se uma pessoa inocente, com certeza absoluta, ela quer essa reconstituição mais do que ninguém, porque é o momento que essa pessoa tem para dizer exatamente como aquilo aconteceu, como é que foi a dinâmica do evento. Se ele for inocente, isso vai ajudá-la assim, imensamente. Se foi ele o autor desses homicídios, isso com certeza absoluta vai fazer com que ele seja condenado. A autópsia dos corpos das crianças pode dizer se elas morreram antes ou depois do fogo. Se essas crianças foram mortas antes, não houve inalação de fumaça. Então, se fizer um exame no pulmão dessas crianças, vai saber exatamente se a morte ocorreu durante o incêndio ou se ela aconteceu antes. E assim, peça por peça, este quebra-cabeça vai sendo montado. Se existiu um crime, a polícia vai descobrir. Mas para os especialistas da área, já dá para ter uma noção dos rumos que a investigação deve tomar. Uma professora lá de uma escola em que 24 crianças estavam sendo queimadas e ela entrou para salvar essas crianças. Também morreu queimada com 90% do corpo incendiado. Então, essa realmente foi salvar as crianças. Será que este pastor também foi salvar os filhos dele? Vamos ver até onde vão as investigações. Você acusar uma pessoa nessa fase é uma coisa assim extremamente prematura, e isso pode ter sequelas assim para o resto da vida. Se ele efetivamente ele praticou esses homicídios, ele vai ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Então isso vai levar algum tempo, né? Acredito que 2 anos, 3 anos, e aí vai se verificar a necessidade de transformar essa prisão temporária numa prisão preventiva. Mas aí só a justiça vai poder avaliar isso um pouquinho mais à frente. A Secretaria de Segurança do Estado disse que o caso segue sob segredo de justiça. As informações só serão divulgadas depois da conclusão do inquérito. Criminosos roubam fios de iluminação da BR-101. Só na Serra foram 4 roubos neste mês. Um prejuízo de quase R$1 milhão. Um prejuízo que, mais uma vez, quem paga é o povo. Ladrões furtaram cerca de 2.000 metros de cabos de cobre que fazem parte da rede de iluminação da BR-101 na Serra.
O secretário de Serviços Públicos do município explica que o furto foi percebido por uma equipe que monitora pontos de escuridão na cidade. Essa equipe verificou que esse trecho, um trecho de 500 metros na BR, ela estava apagada, vieram em loco ao local. Como não tinha nenhuma ordem de serviço em aberta, detectaram que houve um furto nesse local. Detectado o furto, agora a equipe trabalha para repor os cabos e restabelecer a energia aqui nesse trecho da BR-101. Agora, um detalhe que diz muito sobre a audácia dos criminosos é a forma como eles agiram para conseguir roubar esses cabos. Primeiro, eles furaram buracos de até 1,5 metro próximo a cada um dos postes, como este aqui. Depois, cortaram esses cabos e aí, com eles já soltos, conseguiram furtar uma quantidade tão grande que provoca um prejuízo ainda maior. Nos últimos 30 dias, no mês de abril, nós tivemos 4 furtos. Houve um prejuízo de R$920 mil aproximadamente. O material levado neste final de semana foi retirado de um trecho de 500 metros da BR-101, entre os bairros Campinho da Serra e Nova Carapina. Agora, a Secretaria de Serviços registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e espera que, com o apoio da investigação policial, os autores dos furtos sejam identificados e presos. Então fica aí o apelo, a BR já é perigosa e vem os criminosos e pioram a situação. Aí não dá, né? Quem tiver informação dos bandidos, ligue 181. O ataque de criminosos em Vila Velha. De acordo com moradores, um parque da região vem se tornando esconderijo de usuário de drogas. O vídeo mostra moradores de rua saindo do Parque da Manteigueira em Vila Velha e levando produtos que seriam roubados. Primeiro sai um suspeito, segundos depois, um casal. O homem está com um pneu de moto e a mulher com uma bolsa. Tudo isso seria fruto de ações criminosas feitas nas regiões da Glória e Bairro Garoto. Eles cometem pequenos assaltos, roubam mercadoria e trazem para cá, que eu já peguei muitos. Vendendo produtos roubados. E está incomodando demais. Não tem como isso não. No último dia 21, mostramos o momento em que bandidos invadiram uma loja na Glória. Eles arrombaram a entrada de vidro e levaram o que quiseram. Dias antes, o TN mostrou flagrantes de um criminoso que invadiu outra loja. Ele chegou de bicicleta e usou uma ferramenta para quebrar a porta da galeria. São prejuízos que deixam os moradores e comerciantes revoltados. Você não pode ficar mais à vontade dentro do bairro, sabendo que o bairro é um bairro tranquilo, é uma rua muito tranquila, sabendo que tem ruas laterais para você circular e ele só entra por dentro ali dentro da reserva. A concentração de viciados em drogas na região é grande e a movimentação é 24 horas por dia. Tem brigas, briga pelo próprio consumo das drogas mesmo entre eles ali e tem incomodado de fato as nossas vidas aqui. Você tem um parque ecológico onde você não pode desfrutar deste parque, tá? Por causa do descaso aí do poder público que realmente abandonou esse pessoal aí, entendeu? Então a gente fica sem o que fazer. A gente não pode fazer nada que represália vem. E parece que está sendo muito difícil arrumar uma solução para esse problema. Nós estamos pedindo, né, uma providência das autoridades, porque aqui é um parque ecológico, né, um parque, uma reserva ecológica. E, infelizmente, virou moradia mesmo desses usuários que precisam da ajuda do poder público. Espero que eles tomem uma providência para socorrer os moradores que estamos pedindo socorro. Bom, a Prefeitura de Vila Velha disse que a Guarda Municipal vai intensificar o patrulhamento na região. Em caso de emergência, o morador pode ligar para 3219-9929. Briga por causa de terreno termina com 3 pessoas baleadas na Serra. O suspeito teria se irritado com uma intimação da Justiça. Foi nessa rua estreita de Jardim Carapina, na Serra, que a confusão aconteceu. Vizinhos de parede disputam um pedaço de terreno. A briga foi parar na justiça e, além da antiga dona, envolve agora o novo proprietário, que está morando aqui há 1 ano e não aceita essa condição. Tanto que no domingo, ele, que mora na parte alta dessa casa, quis resolver a disputa a tiro e acabou baleando 3 vizinhos. Essa professora de 37 anos foi uma das vítimas. Ela foi atingida ao tentar impedir que o marido fosse morto pelo vizinho. Ontem à tarde veio uma promotora, de justiça entregar uma
Intimação. Ele já tinha falado, falou até na hora lá que assim que ele recebesse a intimação, ele ia atirar no meu marido. Aí assim que ele recebeu, ele não assinou papel nenhum da promotora lá e já veio em nossa direção. A professora contou que o marido dela, um aposentado de 39 anos, era o alvo da raiva do vizinho e que o objetivo dele era matá-lo. Mas até mesmo a outra vizinha, que tentou impedir a confusão, foi atingida. Ele deu 2 tiros no meu esposo, aí eu fui para cima dele, consegui empurrar ele me arranhou um pouquinho, aí nessa luta que nós dois, ele foi atirando em mim. Aí a Cristina foi tentar me ajudar, aí quando ela veio para cima de mim, ele atirou mais 2 vezes nela. O problema aconteceu pelo seguinte: a proprietária desta casa teria invadido cerca de 2 metros do terreno que pertenceria aos proprietários dessa casa aqui, justamente as pessoas que foram vítimas ontem. O problema acabou chegando até a justiça. E ontem, quando a oficial de justiça veio até aqui trazer intimação, aí o caldo entornou. E aconteceu o que vocês acabaram vendo. 3 pessoas baleadas por causa de 2 metros de terreno. Essa senhora ainda está em estado de choque. Ela ajudou a socorrer uma das vítimas e conta que na hora da confusão a rua estava cheia de crianças. Tanta criança, Deus que não deixou mais tragédia nas crianças. Tinha muita gente. As ameaças são antigas. A família das vítimas está apavorada com o que pode acontecer de agora em diante. Preocupado se ele voltar, porque ele saiu daqui muito alterado e o objetivo dele era matar mesmo. E a seguir, mais detalhes do caso dos irmãos mortos no incêndio em Linhares. Um carro que estava com o pastor foi apreendido. Voltamos a falar do caso dos irmãos mortos durante um incêndio em Linhares. O carro do pastor George Alves foi apreendido no final da tarde. Teria sido emprestado por um membro da igreja que o casal faz parte. O veículo foi levado para a delegacia da cidade, mas a polícia não informou o motivo da apreensão. A investigação da morte dos irmãos Cauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3, está em segredo de justiça. O pastor está preso no complexo de Viana desde sábado. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.